Bem, com 1 minuto de atraso, estamos ao vivo. Deixa eu tomar minha aguinha. Muito boa noite para você que vai me acompanhar na live de hoje. Hoje é a nossa segunda live. Já temos aí Corretor Empreendedor. Seja bem-vindo. Já vamos para a nossa segunda live, em que eu abri, né, para... Deixa eu deixar aqui. Em que eu tô abrindo, né, fazendo essas lives às quartas-feiras para tirar dúvidas das pessoas que quiserem bater um papo sobre imóveis, me colocar à disposição de vocês para conversar, para ter esse bate-papo, né? Que bom, ó, Fabiane, Lela Fabiane, eu adorei seus vídeos. Obrigado, Fabiane, obrigado de verdade. A gente faz, eu e minha equipe, nos esmeramos para fazer com muito carinho, para tentar ao máximo esclarecer as dúvidas de vocês que são meus clientes, de vocês que ainda não são ou que não serão, né? Mas eu tenho um carinho especial, né? Eu brinco assim com um coraçãozinho, né? Tenho um carinho especial por cada um de vocês e quero cada dia mais me colocar à disposição para tirar dúvidas. Muitas vezes as pessoas já compraram imóveis, não sabem, né? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela estava perguntando sobre a prestação dela, que não estava entendendo, e ela falou: eu liguei para o meu corretor, ele não está na profissão mais, e eu queria tirar dúvidas, né? Deixa eu aumentar aqui o volume um pouquinho. Eu queria tirar dúvidas, e aí pode perguntar que eu vou ter o maior prazer. Já tem aqui algumas perguntas anotadas, e se alguma das pessoas quiserem, né? Já tem mais uma pergunta aqui. Meu subsídio do Minha Casa Minha Vida caiu. Eu terei que pagar o valor da minha prestação maior. Eu ainda vou assinar com a Caixa. Isso acontece. Pode ser que de tempos em tempos a Caixa tenha alguns normativos. E nesse normativo tem lá os valores de subsídio, os valores que os clientes conseguem de benefício, né? Para quem ainda não sabe o que é subsídio, vou tentar explicar aqui didaticamente. A Caixa, ela pode emprestar até 80% do valor do imóvel. Depois, esses 20% você vai negociar com a construtora. E acontece que nesses 20% que você tem que negociar com a construtora, tem algumas opções. Uma delas é o subsídio, que a Lela Fabiane perguntou aí, que é um desconto que a Caixa repassa para a construtora, mas não cobra do cliente. E aí, mas esse subsídio ele segue um normativo. Então, de tempos em tempos, esse valor pode mudar. Então, se você assinou o contrato com a construtora e até você assinar com a Caixa mudou o normativo, então você, no momento da assinatura, vai se enquadrar no normativo atual. E pode ser que você perca um pouco de subsídio, né? Ela está falando aqui, ó, a prestação da entrada que eu estou pagando para a construtora e que o apartamento está na planta que eu comprei. Isso mesmo. Então, até você assinar o contrato com a Caixa, se alterar o normativo, pode ser que o seu subsídio diminua. Por isso que eu tento com os meus clientes, sempre que acontece do momento da assinatura do contrato com a construtora até o momento da assinatura com a Caixa, eu tento que isso aconteça da forma mais rápida possível, para que o cliente não perca o subsídio, ou para que as regras não mudem, para que a taxa de juros não altere, e essas coisas podem, né, às vezes você vai ter que negociar que legal, ó. Felipe, estamos falando de você na aula do Sindimóveis. Um forte abraço para todo mundo aí do Sindimóveis. Outro dia eu recebi um print que estava no meio da aula lá e estavam olhando lá meu Instagram. Amanhã eu vou até postar, lembrei. E um abraço para todos os alunos aí do Sindimóveis. Outro dia eu fui atender um cliente na loja da MRV em Justinópolis. E aí o corretor lá me chamou e falou assim: olha, lá, também estou nessa aula, o Marcos. Isso aí, Marcos. Seja bem-vindo à profissão. É uma profissão muito bacana. Eu amo ser corretor de imóveis.
a cada dia mais me apaixono mais por essa profissão. São histórias lindas, né? Histórias assim que enchem o nosso coração de alegria mesmo, de ver sonhos sendo realizados, de sonhos sendo famílias, né? Realizando sonhos. A professora Aline está mandando um abraço. Manda um forte abraço para a Aline. Ainda não conheço ela pessoalmente. Ela não foi minha professora. Eu me formei acho que uns 2 anos atrás. Ela não foi minha professora, mas mando um forte abraço para ela. Eu converso com ela sempre pelo WhatsApp, pelo direct do Instagram. Mande um abração para ela aí e para todo mundo do Sindimóveis. Vamos pegar firme, vamos ser profissionais cada vez mais engajados, cada vez mais profissionais que defendem a profissão. A nossa profissão precisa de pessoas sérias assim. Deixa eu ver aqui, ó. Minha regra mudou, infelizmente, porque a construtora demorou demais para organizar os processos e liberar o empreendimento. Acontece, pode ter acontecido também, se você comprou no lançamento, para que a construtora comece a mandar esses contratos para a Caixa, são necessários que tenham assinado 30% dos clientes, 30% das unidades sejam vendidas. Então, para aquele cliente que comprou logo que lançou, pode ser que ele tenha que esperar um tempo da assinatura do contrato dele com a construtora até a assinatura com a Caixa. Então, pode acontecer esse imprevisto mesmo. Espero que você assine com a Caixa tão logo para que as regras não mudem mais e você possa caminhar rumo à realização do seu sonho. Vou ler uma pergunta, se vocês, quem aí tiver online, quiser mandar outra pergunta, né? A galera do Sindimóveis aí, quiser mandar pergunta também, pode mandar, tá? Vou ficar muito feliz em receber pergunta de vocês. Então, teve uma pessoa que me perguntou qual a documentação necessária para dar entrada em todo o processo. Eu sempre digo que a documentação, toda essa parte burocrática, ela deve ficar por conta do corretor. Então, para você que me perguntou qual que é a documentação necessária, primeiro eu te digo que esse não é o primeiro passo. Primeiro você pode procurar um corretor para que ele te auxilie, ele comece a te dar o passo a passo, você vê os imóveis e aí depois ele vai te falar a documentação necessária. Porque às vezes o cliente acha que ele precisa separar todos os documentos para depois procurar o corretor. Não, não é necessário. Você pode ir até uma imobiliária da sua confiança, você pode procurar um corretor da sua confiança ou ainda você pode procurar uma construtora da sua confiança. Indo até lá, você vai começar a pesquisar, começar a procurar esses imóveis e aí depois de um tempo ele vai te falar qual que é a documentação necessária. Eu vou já aqui dar uma explanada em quais documentos que você precisa, caso você quiser levar, tudo bem. Mas os documentos basicamente para aquelas pessoas que têm renda formal, né, aquelas pessoas que trabalham de carteira assinada, são os documentos pessoais, RG e CPF, o documento que comprova o seu estado civil atual, se você for casado, a certidão de casamento, se você for solteiro, a sua certidão de nascimento. Para aqueles clientes que são divorciados, eles levam a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Você precisa também levar o seu comprovante de residência. Você precisa levar a sua carteira de trabalho para comprovar o vínculo empregatício que você tem com a empresa. E você leva também os seus 3 últimos contra-cheques. É uma forma de você verificar, né, você e olhar lá com o seu corretor quais foram os seus 3 últimos contra-cheques, os seus 3 rendimentos. Esses documentos são para as pessoas que têm renda formal, que trabalham de carteira assinada. Para o funcionário público, só muda que a carteira de trabalho não vai estar assinada, mas é bom que você leve a carteira de trabalho também para olhar questões como o FGTS, que aí é olhado pelo número do PIS que fica na sua carteira de trabalho. Para aquelas pessoas que são autônomas, né? Tem muitos clientes que trabalham autônomo. Eu vejo que o Brasil tem migrado muito, né, daquela renda só de carteira assinada e muita gente está aí no MEI, é empreendedor individual. Então tem muitos autônomos atualmente no Brasil. O autônomo também consegue comprar o seu imóvel. Ele só precisa comprovar qual a renda que ele recebe. E essa comprovação é dada de algumas formas. Pode ser por meio do extrato bancário, e aí a gente pede os 6 últimos extratos bancários. Pode ser por meio de faturas de cartão de crédito, que vai comprovar
você tem uma despesa. Então a gente pede também as 6 últimas faturas de cartão de crédito. Basicamente, os documentos são esses, tá bom? Tá aqui. Foi até uma pergunta que apareceu aqui em cima. Queria saber, após a assinatura, como que funciona a taxa de evolução de obra. Até nessa semana eu fiz um post no meu Instagram falando um pouco sobre os benefícios da evolução de obra e como que funciona a evolução de obra. É uma taxa, ela é cobrada pela Caixa, ela tem os benefícios dela, né, que você é segurado, você, a partir do momento que você assinou o contrato com a Caixa, você fica segurado, são 2 seguros que são inclusos nessa taxa, que é o MIP, que é morte e invalidez permanente, e o DFI, que é danos físicos ao imóvel. Então você fica segurado nesses 2 seguros. Você tem também a manutenção das condições que foram pactuadas. Digamos que você, assim que você assinou o contrato, você contraiu o financiamento com a taxa de juros de 7,5% ao ano. Então, mesmo que um mês depois a Caixa mude o normativo, as taxas de juros venham a subir, você vai ficar com essa mesma taxa até você fazer a quitação do seu imóvel. Então, você também tem a manutenção das condições pactuadas. E também a manutenção do seu saldo devedor. Uma vez, vamos usar aqui um exemplo, uma vez que você está pegando com a Caixa R$100 mil emprestado e você começa a pagar a prestação só depois que você recebe as chaves. Então, a taxa de evolução de obra é uma forma de amortizar, né, esse acréscimo do seu saldo devedor, para que no momento que você receber as chaves, o seu saldo devedor continue apenas nos 100 mil. Imagina se você pega um dinheiro hoje e ele é corrigido até daqui 2 anos, por exemplo, quando você vai pegar as chaves. Você pagaria um valor de prestação muito alto. Então você vai comprar hoje sabendo que daqui 2 anos, quando você começar a pagar a sua prestação, ela vai ser exatamente do valor que você contratou com a Caixa. Tá? Então deixa eu só confirmar se eu respondi. Saber como funciona a evolução de obra. E como que é o cálculo da evolução de obra? Digamos que a Caixa emprestou para você uma prestação de R$500. Então, mensalmente, o engenheiro da Caixa vai lá na obra e faz a medição. Então, no primeiro mês ele vai lá, a obra está em 10% de evolução. Então, você vai pagar 10% de R$500. Então, você vai pagar R$50. Passado aí no mês seguinte, ele vai novamente, e aí a obra está em 15%. Então, você vai pagar R$75 frente 15% de R$500 da sua prestação. Então, esses valores vão subindo gradativamente e aí eles chegam no máximo no valor da sua prestação. Digamos que lá próximo de você receber as chaves, a obra vai estar em 95%. Então, você vai pagar 95% de R$500, tá bom? Espero ter explicado. Se não ficou claro, pergunte aí que a gente responde. Uma outra pergunta que deixaram aqui: como funciona a aprovação de crédito? É um momento assim que causa, né, muito temor dos clientes. Como é que funciona a aprovação de crédito? Ela funciona da seguinte forma: um pouco daqueles documentos que eu já falei agora há pouco. O corretor, ele envia, ou o corretor, ou a imobiliária, ou a construtora, envia esses documentos para o correspondente bancário, né? Uma sigla que a gente usa, CCA, correspondente Caixa Aqui. A gente envia esses documentos para o correspondente bancário e ele faz a aprovação do crédito. O crédito ele fica aprovado e ele não fica vinculado a nenhum imóvel, ele fica vinculado ao CPF do cliente. Então, esse crédito é aprovado e depois que você tem o crédito aprovado é que você vai escolher o imóvel. Por quê? Porque pode ser que você está querendo comprar um imóvel e o seu crédito fica abaixo daquele imóvel que você estava querendo comprar. Então, eu sempre oriento, e é uma forma que eu gosto de trabalhar, é primeiro aprovar o crédito e depois escolher o imóvel. Eu até mostro alguns imóveis inicialmente para que o cliente tenha uma noção daquilo que ele pode, daquilo que ele é possível, que ele consiga comprar, e depois da aprovação de crédito a gente define os demais detalhes dessa aprovação. Então, depois que o correspondente bancário retorna com a aprovação de crédito, e aí a gente dá o próximo passo, que é assinar o contrato com a construtora e depois assinar o contrato com a Caixa.
Mas basicamente a aprovação de crédito é uma consulta, que eu pego os documentos do meu cliente, envio para o correspondente bancário e ele vai lançar lá no sistema da Caixa e vai nos retornar com qual valor de prestação esse cliente pode comprar, qual subsídio ele tem direito, isso dentro do Minha Casa Minha Vida, qual taxa de juros que ele vai ser enquadrado também, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. Se não ficou claro, pode perguntar, que a gente está aqui para tentar explicar da melhor forma possível. Então, a próxima pergunta: qual o primeiro passo para comprar uma casa, sendo que a pontuação do CPF está baixa? Hoje tem um aplicativo, né, que é bem legal, chama Serasa do Consumidor, e você pode ir lá consultar o que o pessoal chama de score, que é a pontuação do seu CPF. Então, para aprovação do crédito, são analisados vários detalhes. É analisado a renda do cliente, é analisado quanto tempo que ele trabalha naquela empresa, são analisados a forma como ele usa o crédito, se ele usa muito cartão de crédito, se ele usa pouco, tudo isso é analisado. E um dos itens que são analisados é a pontuação, mas ela não é o item primordial, ela não é o item essencial. Eu já tive clientes com pontuação baixa e que foram aprovados, e eu já tive clientes com pontuação alta e que não foram aprovados. Então isso varia de caso a caso. Mas tem algumas formas de aumentar a pontuação. Recentemente eu estava conversando com uma cliente e ela queria aumentar a pontuação dela e eu dei algumas orientações para ela e vou repassar aqui para vocês que estão me ouvindo. Ou você que está me ouvindo agora ao vivo, ou você que vai me ouvir no replay, que vai ficar por 24 horas. Então, como aumentar a pontuação do CPF? Uma delas é você abrir o seu cadastro positivo. O que é cadastro positivo? Você entra lá no Serasa, chama serasaconsumidor.com.br e você vai lá preencher os seus dados. Se você tiver um certificado digital que chama eCPF, isso é mais para pessoas que têm que assinar documentos pela internet, não é muito comum assim para o cidadão, digamos, comum. Se você tiver o certificado digital, você consegue finalizar esse processo do cadastro positivo pela própria internet. Se você não tiver o certificado digital, você precisa se direcionar a uma das agências do Serasa. Lá no próprio site você vê algumas agências, inclusive tem uma agência do Serasa que fica dentro da CDL, da Câmara de Dirigentes Lojistas, fica ali na Avenida João Pinheiro. Então você começa a preencher esses dados ali no site do Serasa e finaliza lá na CDL, lá na Serasa, que fica dentro da CDL. E o que é esse cadastro positivo? É você confirmar os seus dados, é você falar o seu endereço, é você falar o seu telefone, é você dar algumas referências ali. Tudo isso ele é colocado no seu cadastro e é meio que uma forma de você dizer assim: olha, eu moro aqui, eu estou aqui e eu sou um bom pagador. Isso faz com que a pontuação do seu score aumente. Além disso, pagar as contas antes do vencimento, se programar, fazer mesmo uma educação financeira e começar a pagar as contas antes do vencimento. Tudo isso ajuda a aumentar a score. Mas para você que me perguntou, qual que é o primeiro passo para comprar uma casa sendo que a pontuação está baixa? Eu acho que vale a pena você procurar aí um corretor da sua confiança, uma imobiliária da sua confiança e fazer uma análise de crédito. Pode ser que você olhou lá no Serasa e a sua pontuação você acha que está baixa, mas pode ser que você seja aprovada. Então, eu acho que vale a pena a tentativa. Essa aprovação de crédito não gera nenhum custo para cliente. E não tem essa coisa assim, se eu tentei uma vez e fui reprovada, agora eu nunca mais vou ser aprovado. Eu já tive dezenas de casos, posso afirmar assim categoricamente. Dezenas de casos que o cliente não foi aprovado no primeiro momento, mas logo em seguida ele foi aprovado. Depois da segunda tentativa, a gente espera um tempo, entende os motivos por que ele não foi aprovado e logo em seguida ele é aprovado. E agora a última pergunta que me mandaram aqui, falando como funciona o programa Minha Casa Minha Vida. Então, o Minha Casa Minha Vida, em linhas gerais,
é um programa governamental, né? Foi inaugurado, se eu não me engano, pode ser que eu me engane aí na data, mas foi inaugurado no governo Lula, como forma de propiciar para que o brasileiro adquirisse seu primeiro imóvel. Então ele tem algumas faixas de atendimento ao morador. A faixa 1 é aquela faixa que a pessoa tem que se cadastrar na prefeitura e aguardar passar por um sorteio. Essa faixa onde as taxas de juros são mais baixas, né, e onde as parcelas ficam bem baixas. Só que acontece que tem muito mais interessados do que recursos disponíveis na prefeitura. Então, aí depois a gente tem a faixa 1,5 até a faixa 3. Nessa faixa são para pessoas com renda de R$ 1.600 até R$ 7.000. Elas estão enquadradas dentro da faixa 1,5 até a faixa 3. E aí as taxas de juros vão até 8% ao ano. São taxas de juros muito baixas comparadas às taxas de juros do mercado. No mercado aí a gente vai ver taxas de 10% ao ano, 11% ao ano. Por isso que o Minha Casa Minha Vida é um programa que ajuda muitas famílias a realizar o sonho do primeiro imóvel. Além disso, tem outras facilidades. Tem o subsídio, que é aquilo que eu já comentei há um tempo aqui nessa live, um tempo atrás, que é um valor que a Caixa repassa para a construtora, é como se fosse um bônus mesmo. A Caixa repassa para a construtora e não cobra do cliente, ela não compõe o saldo devedor do cliente. Então isso ajuda muito na hora de comprar o imóvel. E dentro da Minha Casa Minha Vida, você vai ter também a possibilidade de usar o FGTS. Às vezes você está trabalhando numa empresa, você tem o seu FGTS que é depositado mensalmente. Caso você queira comprar um imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida, você consegue usar o seu FGTS como entrada. Então eu tenho diversos casos de clientes que eu já atendi que ele usou o FGTS e pagou a entrada toda. Ele comprou o imóvel sem entrada, né? E é muito interessante quando você fala com o cliente assim, olha, você não vai precisar dar nada de entrada e você vai conseguir comprar o seu imóvel. É muito gratificante poder participar desse momento também. Então, o Minha Casa Minha Vida basicamente é isso. É um programa governamental, ele é gerido pela Caixa e pelo Banco do Brasil para auxiliar ao brasileiro a conquistar o primeiro imóvel. Então, se você achar que isso é interessante para alguém, você pode compartilhar, inclusive, essa live, pode passar o meu perfil para a pessoa tirar essa dúvida, e ele atende o Brasil todo. Às vezes você está me vendo de outro estado aí. Pode ser que eu não te atenda como um corretor pessoalmente, mas fica aí o toque que o Minha Casa Minha Vida pode te ajudar a adquirir o imóvel. Vale ressaltar uma dúvida que alguns clientes já tiveram. Digamos, Felipe, eu tenho R$10.000 de FGTS. Eu uso esses R$10.000 de FGTS para comprar o meu imóvel. Daqui a 2 meses eu sou demitido. A multa dos 40% eu vou perder ela também? Não, não vai perder. Uma coisa é o seu saldo de FGTS que você vai usar para o imóvel. Outra coisa é o saldo para fins rescisórios, que ele vai continuar exatamente do mesmo valor, de 10 mil. E aí no mês seguinte vai acrescer o valor que a empresa vai depositar e assim sucessivamente. Então, se você comprar o imóvel e tirar os 10 mil e usar para o imóvel, quando você sair da empresa, a multa dos 40% vai ser calculada pelo saldo de 10 mil acrescido dos depósitos mensais. Então é muito interessante. Você vai receber a multa dos 40% sobre o valor total. Tá bom? Eu acho, minha equipe me passou uma outra pergunta que eu já respondi. Então é isso. Eu queria entrar aqui às quartas-feiras. Na quarta-feira que vem eu quero voltar aqui para falar um pouco mais sobre imóveis, falar sobre documentação. Às vezes você tem dúvida como funciona ITBI, registro, cartório, quais taxas, eu não sei como fazer. Pode me mandar pergunta, pode me mandar pelo direct, pode me mandar pelo meu WhatsApp, que sempre está ali no meu perfil do Instagram, e vai ser um enorme prazer poder te ajudar. Poder ajudar a você, ou às vezes alguém que você conhece, um amigo que está querendo comprar um imóvel. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou
ficar muito feliz. Vou deixar essa live disponível aqui por 24 horas. Depois vou colocar também lá no meu canal do YouTube, inclusive a live da semana passada. Então, muito obrigado você que tirou aí alguns minutinhos da sua quarta-feira para estar aqui comigo, né? Num final de expediente, num dia cheio de... Aí, a Amanda Souza, minha contadora e amiga, chegou no final, Amanda. Pois é, na próxima vez você chega um pouco mais cedo para a gente bater um papo. Então, muito obrigado, gente. Vocês que tiraram um tempinho para estarem aqui e de verdade me coloco à disposição. Eu amo o que eu faço, eu amo a minha profissão e eu amo ajudar pessoas. Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui. Tem muitos clientes que falam assim: Felipe, eu já estou olhando um imóvel com outro corretor, mas ele não explicou direito. Eu posso te perguntar uma coisa? Eu falo, claro, pode sim. E eu explico com o maior prazer. E a toda a galera do Sindimóveis que me acompanhou, né, os meus colegas de profissão que estão iniciando, o Sindimóveis é o Sindicato dos Corretores de Imóveis. Aqui em Minas Gerais, a formação de corretores de imóveis é um curso técnico, né? Então a formação de corretores de imóveis acontece lá no Sindimóveis. Se você tem interesse em ser corretor, entra lá na internet, pesquisa sobre o Sindimóveis e você vai saber mais detalhes. Então é isso, eu já estava despedindo, então vou finalizar o processo de despedida. Muito obrigado a você que esteve aqui e quarta-feira que vem eu estou aqui de novo às 8 da noite. Para tirar dúvida de vocês, tentar. Eu gosto de deixar claro, eu não tenho a pretensão de saber tudo. Eu não quero ser o corretor mais sabe tudo, mas eu quero ser o corretor mais esforçado para procurar atender cada vez melhor meus clientes. Um abraço grande, um beijo grande e tchau, até a próxima.